E aí o médico fala, não, não tem batimento. Seja bem-vinda a mais um episódio de Ciara Almeida Cast. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu recebo a ilustre presença da psicóloga e psicanalista Dara Caroline. É uma honra te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do programa. Para quem ainda não te conhece e está conhecendo hoje, quem é Dara Caroline? Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Foi um prazer receber esse convite, fiquei muito feliz e muito honrada. Tá? Eu sou de Uberlândia, vim das mais felizes para Goiânia participar desse momento com você. Então, eu sou psicóloga, sou psicanalista, eu atuo na clínica para a glória e honra do Senhor. Eu sempre quis ser psicóloga, sabe? Eu acho que eu nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas. Eu lembro quando eu... pequenininha, assim, pequena eu ainda sou, né, gente? Eu tenho 1,60m, às vezes vocês olham assim, acho que eu só tenho 1,60m. E aí todo mundo me zoa nisso. Fala, você é pequenininha. Mas quando eu era mais nova, tipo assim, eu me lembro, sabe, de falar. Eu quero ser psicóloga, quero ser psicóloga. E eu acredito muito nessa questão de chamado, sabe? Sim. Eu acho que Deus já tava ali, eu tenho certeza que Deus já tava ali trabalhando em mim. E eu sou muito grata por tudo que Deus faz através do consultório, sabe? Porque eu sempre falo que não é sobre mim, é sobre o que Ele faz através da minha vida, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou muito grata por cada paciente que já passou pelo consultório, por cada paciente que passa, por cada formação que eu já fiz. Então, eu sou pós-graduada, eu sou psicanalista, eu também fiz um curso de perita criminal. Então, assim, cada formação é tudo para fazer bem feito, para fazer com excelência, sabe? E é isso. Então, eu gosto de estudar. Eu sou uma mulher alegre, extrovertida. Eu brinco que eu sou mineira mesmo. Eu falo uai, eu falo você, eu falo trem. Então, às vezes, vocês vão ver eu falando trem. Pode uma palavra, eu falo, nossa, pega esse trem aí pra mim. Então, eu sou assim, sabe? Eu acho que não tem muita máscara, não, sabe? Sim. Tanto é que eu aceitei participar desse momento operada. Com esse negócio aqui no meu nariz, gente. Meu nariz vai ficar bonito, tá? É porque, como se diz, faz uma semana que eu operei e você me chamou, né? Sim. Falei, gente, eu não vou adiar, pra quê? Eu vou desse jeito mesmo e bora, né? Tem que fazer acontecer. Então eu sou essa pessoa, gosto muito de trabalhar, gosto muito de estudar. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã. Então, aí tem todos os papéis aí que nós vamos falar durante esse episódio. Sim. Os papéis sociais que eu ocupo. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou alegre, sou cristã. Tudo que eu vou fazer antes eu oro, sabe? Eu peço pra Deus me direcionar. Eu atendo pessoas que não são cristãs, eu atendo pessoas de todas as religiões, eu não tenho problema com isso. Mas se tem uma coisa que eu não faço é negar. Eu não nego a minha fé, no meu Instagram mesmo, lá tem tudo. Uhum. Porque eu acho que é tudo dele, pra ele, por ele. Então, assim, eu vejo que a minha profissão é um chamado mesmo, sabe? É como se... Eu sempre peço pra Deus assim, olha, eu quero ser canal de bênção. Sim. Sabe? Por onde eu passar. Então, até para as pessoas que não são cristãs, não tem problema. Eu acredito muito que eu vou ser canal de bênçãos para essas pessoas também. Sim, entendeu? eu creio. Então, eu sou essa pessoa. Leve, assim. Que bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento feminino. Então, para darmos início, o que é autoconhecimento? Então, autoconhecimento eu acredito que é muito o olhar para si, né? Uhum. E é um tema que muitas vezes as pessoas falam assim, mas, nossa, é um tema tão básico, né, e tudo mais. Mas eu acredito que, assim, vamos ser sinceros, quantos minutos, não vou nem falar tempo, mas quantos minutos do nosso dia a gente tira para realmente refletir sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer. Sim. Então, é básico, mas muita gente não faz, entendeu? É verdade. Então, o autoconhecimento é o olhar pra... eu olhar pra mim, entendeu? Pra ficar mais fácil de entender, eu vou falar em primeira pessoa. Então, assim, é eu olhar pra mim. É eu entender os meus desejos, é eu entender as minhas vontades, é eu entender ali o que eu quero da minha vida, o que eu não quero... o que eu posso, o que eu não posso, os meus limites. E eu acredito que essa questão do autoconhecimento vai influenciar muito nos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas, sabe? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu entendo o meu limite. Uhum. A partir do momento que eu me conheço, eu entendo o que eu posso ou não te entregar.
o que eu devo ou não te entregar. Então, facilita muito em todas as áreas, entende? Uhum. Mas eu acredito que, assim, mesmo as pessoas falando, mas é um tema tão básico, ou assim, autoconhecimento é o quê? A pessoa se conhecer. Mas como? Como que a gente se conhece? Entendeu? A gente sabe que autoconhecimento é realmente a gente se conhecer, mas como? É realmente assim, olhando pra dentro, olhando pra alma, entendeu? E olhar pra alma requer muito... requer maturidade. Porque, convenhamos, olhar pra dentro dói. Muitas vezes você vai olhar pra alguma ferida, você vai olhar pra algum não, que você não queria receber, mas que você recebeu. E aquilo vai remeter a alguma coisa da sua infância que você não gostaria de lembrar. Uhum. Então, olhar pra si dói, muitas vezes. Não sempre. Eu não gosto de generalizar. Mas requer uma maturidade, entendeu? Sim. Então, eu acredito que seja isso, assim, pra resumir, assim. A falta de autoconhecimento tem a ver com o que o povo fala de perda de identidade? Então, sim, acredito que sim. Por quê? Porque se eu não me conheço, eu vou me perdendo de mim. Concorda? Sim, sim. Aí a gente entra na perda de identidade. Entendeu? Porque se eu não me conheço, eu vou aceitando coisas e eu vou tolerando talvez coisas que eu não precisaria e eu não gostaria. Mas por não fazer essa autorreflexão sempre, por não me entender e por não me conhecer, eu vou me perdendo. Aí entra a questão da perda de identidade. A pessoa vai se perdendo. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Muitas mulheres usam a frase, eu nem sei mais quem eu sou realmente. O que pode estar por trás desta frase? É muito triste, né, ouvir isso. Eu escuto isso muito no consultório. Porque essa mulher, né, essa mulher que diz essa frase que você acabou de falar, ela teve uma perda de identidade. Porque ela foi se perdendo ao longo do tempo como um indivíduo. Um indivíduo individual. Porque, por exemplo, antes de eu ser mãe, antes de eu ser esposa, antes de eu ser psicóloga, antes de eu ser filha, eu sou a Dara. Eu tenho as minhas características, eu sou um ser humano individual, eu tenho as minhas vontades, meus desejos, entendeu? Então, assim, quando eu não entendo tão bem isso, eu vou me perdendo. E aí, eu vou fazendo e caminhando muito nas vontades dos outros. Porque se eu não consigo entender o que eu quero, qualquer coisa serve, entende? Vamos para um exemplo prático. Por exemplo, o meu marido me pergunta, o que nós vamos jantar hoje? Se eu, no fundo, às vezes eu quero pizza. Mas se eu falo, não sei, pode escolher. Eu estou deixando na mão dele. E aí ele fala, não, mas o que você quer comer? Não sei. No automático ali. E aí, ele escolhe um sanduíche. Aí, quando o sanduíche chega, no fundo, eu fico frustrada. Eu falo, nossa, mas eu queria pizza. Mas eu não entrei Mas isso é muito inconsciente. Isso é muito no automático. Eu não entrei em contato. Eu não parei pra pensar, não, eu quero pizza. Ele poderia falar, não, mas será que a gente não pode pedir um sanduíche? Eu poderia falar, não, mas hoje vamos de pizza? Eu quero pizza. Entende? Sim. Então, é bancar o desejo. Pra bancar o desejo, eu preciso de me conhecer. Então, eu acho que quando a mulher fala isso, é porque a mulher já tá num estágio ali onde ela tá... ela não tá nem entendendo, ela não tá nem percebendo pra onde ela tá indo. Ela só tá flutuando ali, nadando ali na maré. Nadando ali, tipo assim, nas vontades dos outros. Se deixando levar, como se deixando levar. Porque ela não se conhece, entendeu? Mas isso acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Sim. Eu escuto isso muito no consultório. Muito no consultório. A gente acha que não, mas eu escuto muito. Dário, eu não sei quem eu sou. Não sei o que eu quero. Porque às vezes eu pergunto pro paciente, falo assim, tá, mas me responde rápido. Hoje, qual que é seu sonho? Não sei. Não, mas pode ser um sonho, sim. Não precisa ser um sonho, né? Quando a gente fala de sonho, às vezes a gente pensa algo num sonho... grande. Não, pode ser pequeno. Alguma coisa assim que você quer, sei lá, pra esse ano ou pro ano que vem. Alguma coisa, qualquer coisa. Não sei. A pessoa buga. A pessoa buga por quê? Por isso. Porque a pessoa, ela não faz esse trabalho diário. Eu falo muito no consultório. Autoconhecimento é diário. Eu não faço uma reflexão hoje sobre minha pessoa... E daqui a um ano eu vou fazer outra.
Porque entre hoje e daqui a um ano acontece muita coisa. Sim, sim. Então, assim, não dá. É diário. É um trabalho diário, entendeu? Sim. Acontece da pessoa se sentir sobrecarregada em começar um processo de autoconhecimento? Sim. Porque dói, né? Sim. Porque quando a pessoa ela vai se mergulhando ali nas próprias questões, ela vai ativando, talvez, muitas coisas que ela não gostaria de lembrar. Porque, assim, entrando um pouco na psicanálise, muitas coisas da nossa infância, né? Então, a nossa infância, ela é muito importante. Então, assim, a Dara à criança diz muito sobre a Dara adulta. Entendeu? Então, assim, quando hoje eu olho pra mim e olho para as minhas dificuldades, para as minhas fraquezas, para os meus medos, talvez eu entenda que lá atrás alguma coisa aconteceu que me marcou de uma forma que eu preciso elaborar. Aí entra a análise, entendeu? Então, assim, a pessoa precisa de análise para se autoconhecer? Não. A pessoa ela pode ir, né, de passinho em passinho, ali com consciência de que ela precisa olhar para ela. Mas a análise vai ajudar. Análise, terapia. É porque na psicanálise a gente fala muito de análise, mas terapia, análise, enfim. Um profissional, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir. Né? Então, assim, ele vai ser ali um condutor mesmo. Ele vai mergulhar com você na sua vida, nas suas questões. Então, você não vai se sentir sozinho. Então, muitas vezes, se você lembra de alguma coisa, se você lembra de algum trauma, alguma coisa que aconteceu na sua infância que está te paralisando, ali você vai trabalhar. Aí a gente chama de elaboração. Aí ali você vai elaborar. Entendeu? Mas, claro, a pessoa pode fazer isso fora da análise e ficar, às vezes, um pouco sobrecarregada. Aí entra, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu descobri isso. Eu tô vendo que eu não sou feliz no meu trabalho. E agora? Eu recebo muito relato nisso, sabe? Eu percebi que eu não sou feliz no meu relacionamento. E agora? Entendeu? Sim. Então, o primeiro passo para uma pessoa entrar nesse processo de autoconhecimento é procurar um profissional. Olha, assim, para auto se conhecer, não necessariamente precisa ser dentro de uma análise. A pessoa ela precisa ter a consciência que ela precisa olhar para si. Entendeu? Sim. Então, acho muito delicado a gente falar que o primeiro passo é buscar isso. Por quê? Porque a pessoa ela pode querer caminhar sem um analista e sem um profissional. Entendeu? Tendo ali a consciência de que ela precisa entender os seus desejos, entender as suas vontades, seus medos e tudo mais. Porém, eu acredito muito que, assim, é um processo muito normal e natural a pessoa querer buscar uma ajuda. Por quê? Porque ela quer conversar, ela quer compartilhar aquilo com alguém. Sim. Porque, por exemplo, vamos supor que você fez aí uma autorreflexão e você identificou um medo, uma frustração. Talvez você não conte pro seu marido. Verdade. Talvez você não compartilha. Por quê? Porque você tá escondendo dele? Não. Mas é porque você tem a sua individualidade. E aí, talvez aquilo é muito íntimo e você quer elaborar primeiro para depois compartilhar. Ou você não vai querer compartilhar. Ou você tá constrangida de contar alguma coisa. E o profissional, a ética ali, não vai falar nada. Sim. Então, é natural o processo. Entendeu? Mas, se a pessoa ter consciência de que ela precisa e é importante, até pro desenvolvimento dela, em todas as áreas, ela pode fazer sem a terapia, né? Isso tem que ser um processo natural. Sim, entendeu? Sim. Uhum. Então, se eu quero, eu busco, né? Então, nem tudo também a gente vai falar pro analista, às vezes, pro psicólogo, não vai dar tempo, né? Sim. Entendeu? No caso, escrita, meditação, práticas simples como essa, ajuda? Muito. Muito. Tem muita gente que entra em contato escrevendo. E é uma coisa que é um exercício que eu faço com alguns pacientes. Eu brinco que a gente chama de diário da análise. Então, por exemplo, quando eu falo, olha, reflete sobre isso essa semana. Anote o que você sente, como você se sente, tudo, o que você pensou, pra você trazer pra mim depois, ou às vezes daqui um ano ou um mês, sei lá, você olhar e ver, nossa, eu pensava isso. Então, assim, a escrita ajuda muito. O desabafo. Enquanto eu escrevo, eu estou desabafando.
Entendeu? Sim. Enquanto eu escrevo, eu estou entrando em contato comigo. Ajuda muito. Eu amo escrever. Então, assim, enquanto eu falo, eu estou entrando em contato comigo. Porque num processo terapêutico, numa análise, por exemplo, às vezes eu não preciso falar nada. O próprio paciente, na hora que ele fala, ele... Sim. Entendi agora. Eu não falei nada, entendeu? Entendi. Sim. Por quê? Porque a fala, a escrita, tudo ele tá entrando em contato. Então, ouvir uma música que gosta, entendeu? Tá fazendo algo ali que realmente a pessoa se sinta livre, em liberdade. Uma coisa que eu gosto muito, mas isso é comigo, eu gosto muito do escuro, entendeu? Eu acho que eu me movo muito no escuro e eu sempre coloco uma música no foninho e aí é como se eu silenciasse o mundo. Eu coloco aquela música que me acalma ali, que eu sei que eu entro num estado ali que eu vou transcender ali e tudo mais. E eu fico no escuro e eu gosto. E aí eu olho. Aí eu gosto de refletir sobre minhas atitudes, sobre a minha vida, sobre os projetos, sobre o que eu quero, o que eu não quero pra mim. Entendeu? Agradeço. E eu entro ali. Agradeço, começo a orar também. E vou assim, mas esse é o meu modo, né? Sim. Tem gente que gosta muito do ar livre, né? Tem gente que gosta muito do vento ali, da natureza, do verde. Então, assim, eu acho que isso também entra muito no autoconhecimento. A pessoa entender, tipo assim, como que eu posso entrar em contato comigo? Como que eu me sinto à vontade, sabe? Como que eu faço? Porque não adianta nada eu querer ficar no escuro aqui em silêncio, mas eu fecho o quarto, mas eu tô escutando, às vezes, meu marido falar com alguém, e brigando com alguém, ou falando alto, ou TV, ou... Não. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito delicado isso. Então, acho que um dos primeiros passos também é a pessoa identificar como ela relaxa. Como eu relaxo, como eu me sinto, assim, bem, sozinha e tudo mais, e eu posso refletir. Entendeu? Muito bom. Essa parte que você falou da fala, que às vezes em consultório a pessoa só em ela falar, ela Sim. já dá fé do que acontece. Isso eu falo pra mim mesmo, que comigo mesmo já aconteceu isso. De eu estar na minha terapia ali e eu falar algo com a minha psicóloga, ela fala... E eu mesmo, antes dela responder, eu falar, caracas, era isso. Era só isso, eu não tinha visto. E é literalmente isso, o poder da fala, né? Sim. Dara, eu sou mãe, assim como você, sou mãe, sou esposa, profissional. E muitas mulheres também têm esses papéis. E elas, às vezes, deixam a própria vida, o autoconhecimento, para exercer somente esses papéis. Então, como elas podem se reconectar com quem são de verdade, sem deixar de exercer as suas funções? Entendendo que elas são indivíduo. Que eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, eu posso ser filha, mas eu sou a Dara. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus desejos e eu tenho as minhas vontades. Sim. Entendeu? Então aí entra também muito a questão do limite e de bancar escolhas. Porque muitas vezes eu vou precisar renunciar a algumas coisas para fazer outras. E essa renúncia, ela é feita a partir do momento que eu me conheço, porque eu consigo bancar. Porque se eu não me conheço o suficiente e eu não banco as minhas escolhas, eu vou fluindo só nos papéis. E aí a rotina vai me consumindo. Entendeu? A rotina, ela vai me consumindo. Eu tava até na estrada, eu tava até comentando com meu marido isso. Assim, essa questão de ser mãe é uma questão muito delicada, né? Porque requer muito de você e tudo mais. O bebê, enfim, né? Requer muito. E ser mãe é maravilhoso, né? Eu acho é um amor, assim, sobrenatural. É um amor que não explica. Eu acho que só quem não dá. Não dá, é um negocinho. Eu brinco que é loucura com doideira. É um sentimento que você não consegue explicar. Você não consegue, né? Acho que tudo que você fala, assim, é pouco. É verdade. Entende? Então, assim, é muito delicado isso. Só que a partir do momento que eu também não entendo a Dara como mulher, né? A Dara como uma sonhadora, às vezes eu vou ser consumida só por esse papel. E aí é onde entra as frustrações, as depressões, as crises de ansiedade.
Porque no fundo, a mulher gostaria de fazer algumas outras coisas, mas ela tá ali consumida só naqueles papéis, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente precisa também entender a importância de bancar também a escolha. As nossas escolhas e as nossas vontades, né? Então, por exemplo, hoje, o Benício é meu filho, ele tem 7 meses, ele ficou com a minha mãe. Uma pessoa que eu confio, eu deixei tudo organizado, né? E ela foi lá pra minha casa e tudo mais, e ela tá lá com ele. Quando eu cheguei aqui, quando ele acordou, eu já liguei de vídeo pra ele, já brinquei com ele, entendeu? E é hoje, entendeu? Não é uma coisa assim, nossa, eu vou ficar um mês fora. Ai, meu Deus, estou... Porque às vezes a pessoa tem preconceito, né? Ah, tá lá viajando e deixou o menino com a mãe. Não, eu não estou deixando de ser mãe do Benício, não estou deixando a minha responsabilidade de mãe. É uma coisa pontual, é uma coisa pra minha carreira, é uma coisa que eu quero fazer, eu gosto, e então eu tenho que bancar essa minha escolha. Entendeu? Um exemplo, pra você entender. Que, no caso, hoje, né? Então, assim, o Benício, ele tá com a minha mãe, uma pessoa que eu confio, deixei tudo organizado e tudo mais, e quando eu chegar em casa eu vou encher de beijo, abraço, e amanhã eu vou ficar com ele, e hoje também, quando eu chegar, entendeu? Então, assim, eu não estou deixando de ser mãe do Benício por eu estar aqui em Goiânia, alguns km de distância, e ele está com a minha mãe nesse momento. Eu não tô deixando de ser mãe, mas muitas mulheres acham que tá deixando de ser mãe. Não tá deixando, entendeu? É uma coisa pontual. Então, assim, eu não tô deixando de ser mãe quando eu saio pra fazer um atendimento, pra fazer uma palestra e volto. Entendeu? Sim. Até porque eu penso comigo, né? Quando ele for crescendo e ele ter a consciência, e for tendo a consciência, eu quero que ele olhe e fale, uau, essa é a minha mãe, entendeu? E eu sei que ele vai entender, porque tudo que a gente faz também é pros filhos. Sim. Então eu não faço nada não pensando nele, entendeu? Eu penso nele, a questão financeira eu penso nele. Hoje mesmo a gente a gente chegou em Goiânia, a gente almoçou no shopping, a gente fez o quê? Comprou presente pra ele. Entendeu? Então, assim, comprou pra mim? Não. Comprou pro meu esposo? Não. Comprou pra ele. Mãe. Vou chegar lá e falar, ó, eu trouxe um presentinho de Goiânia pra você. Entende? Mãe. Ele não, não entende. Mas, entende? Então, assim, eu sou muito leve em relação a isso. Mas eu entendo que muitas mulheres não são. Entendeu? Sim. E mas por quê que eu cheguei nessa leveza? Porque eu me conheço muito bem. Então, assim, quando eu tive o Benício, o parto e tudo mais, eu já tinha essa consciência de que eu era essa mulher. Porque eu já tinha essa rotina de empreendedorismo, né? Então, eu tinha essa questão. Então, o que eu fiz? Eu respeito as questões da maternidade, né? Que não tem como também a gente querer... Porque os horários do bebê são horários específicos, as demandas são específicas. Eu entendo isso, mas eu também entendo que eu tenho desejo e vontade, eu entendo que eu sou mulher. Então, por exemplo, quando eu tive o Benício, assim que eu consegui tomar um banho, assim, só... Porque eu tive cesárea, né? Você que tá ouvindo, você fala, como assim que eu consegui? Porque às vezes quem faz o parto... Não sei se o seu parto foi normal. Foi normal. Então, aí talvez você teve o parto e já saiu andando, e, né? Cesárea, gente... Eu não quero menosprezar ninguém, não. Mas é porque a cesárea dói, né? Então, assim, é um negócio assim que você não consegue levantar, agacha direito. E às vezes pra tomar um banho, pra até esticar o braço, pra lavar um cabelo. É um pouco mais delicado, porque puxa, né? Quem fez cesárea vai entender. Então, assim, puxa muito. Então, é um movimento muito delicado, porque corta, acho que 7 camadas. É de 7... Sim. Acho que 7 a 8 camadas, não sei. Mas, assim, é um corte muito profundo. Então... Quando eu consegui tomar um banho, assim, sozinha, assim, lavar... Eu falei, nossa, ó... Aí eu falei, ó, fico com o Benício aí, que eu vou tomar meu banho de princesa. Vou lavar meu cabelo, vou escovar meu cabelo, vou maquiar. Aí meu esposo até brincou e falou assim, você vai sair? Eu falei, lógico que não, eu vou maquiar é pra mim, ué. Eu vou maquiar pra eu sentir bem, né? Entendeu? Pra eu sentir o quê? Mulher ali, mas esse é o meu jeito, entendeu? Sim. É a minha forma de me conectar comigo mesmo, entendeu? Então, assim, eu tomei um banho, lavei meu cabelo, demorei no banho mesmo, entendeu? Eu tomei na temperatura que eu queria, e aí eu fui, aí depois eu maquiei, escovei meu cabelo, aí logo já marquei de fazer a unha, e o Benício ficou com o pai, né, o Diego, pra eu fazer essas coisas. E aí, eu deixei de ser mãe por isso, por esses minutos que eu... Não. Mas o que o Benício teve depois? Ele teve uma mãe... feliz. Sim. Uma mãe, ele alegre,
né, que tava tirando foto com ele. Não, porque eu tenho 1 milhão de fotos dele agora, né? E aí, eu maquiei, fui tirando foto com ele, postei. Não, mas pra mim. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sei também dos meus limites, eu sei do que eu gosto, daquilo que eu não posso deixar de fazer, porque senão eu vou ficando uma pessoa assim, sabe? Aquela pessoa meio cabisbaixa ali e tal, entendeu? Então... Nossa, falando em banho aí agora, me lembrei do momento. Gente, literalmente, quem já fez uma cirurgia sabe o que é o primeiro banho pós. Nossa! Eu não tive cesárea, foi normal. Mas eu fiz uma abdominoplastia. Jesus. É literalmente assim, foram... Eu não me recordo quantos dias sem tomar banho. Era só o paninho molhado, aquele banho de gato, literalmente, como eles falam. Gente, o primeiro banho, eu queria, assim, esquecer o mundo. Planeta. Não é? Você se sente assim, meu Deus. E é uma coisa assim, não, mas assim, meu Deus, já renova, né? Sim. Mas é interessante. Eu fiz essa cirurgia, eu também, eu não... O médico falou, ó, você não pode lavar o cabelo de uma forma tradicional, né? Porque às vezes shampoo e tal, ponto e tudo mais, tem que ser ali, assim, tipo salão, né? Ali, pra não molhar. Então... Na hora que eu fiquei, assim, legal, assim, pra sair de casa, pra ir no salão e lavar meu cabelo, eu falei, é isso, é bora. É agora. Com os pontos roxa, com o trem na cara. Eu quero me sentir assim, eu quero tomar banho, eu quero lavar meu cabelo. E o engraçado é que você lavando no salão não é a mesma coisa de você tomar aquele banho de chuveiro mesmo, né? Eu tenho essa sensação, não sei as demais, mas eu tenho essa sensação de, eu vou lavar o meu cabelo, tô operado, vou lavar... no salão, gente, mas quando entra debaixo do chuveiro é outra coisa. Então, e você acredita que a questão do chuveiro, às vezes ele até fala, eu tô falando ele é porque meu marido tá aqui me prestigiando, tá, gente? Então você que tá assistindo, porque eu fui perdendo que tá aqui me prestigiando. Tipo assim, o que acontece? Às vezes, eu até perdi o que eu tava falando. Do banho, do chuveiro. Do banho. Eu me conecto comigo mesma no chuveiro. Sim. Às vezes eu coloco até uma música, aí é um momento que eu sou cantora também. É um outro lado que talvez vocês não vão ver. Mas assim, é um momento que eu me conecto. E aí eu coloco um louvor e vou cantando. E vou louvando. E vou tomando. Aí ele bate na porta. Ô, você tá bem aí? Eu falo, tô maravilhosa. Deixa eu no meu banho aqui. Por quê? A rotina é tão corrida. Né? A rotina é muito corrida. As coisas, é muito compromisso. Eu trabalho muito com agenda, né? Então, tal hora, tal paciente, tal hora, gravação. É tudo muito agenda, é tudo muito compromisso. Então, assim, a hora do banho é a hora minha, assim, de princesa. Então, eu falo pra Eva, ó, tô bem, tô maravilhosa, morri, tô aqui cantando, entendeu? E é isso. Sim. Quem sofre de baixa autoestima, o autoconhecimento pode ajudar nisso? Pode, porque a pessoa vai se conectar o porquê. Entendeu? Tipo assim, por quê? O que tá levando a pessoa a ter uma baixa autoestima? Quais são os traumas? Sim. Qual voz que tá ecoando ali na vida? Porque assim, muitas vezes quando a pessoa também tem uma baixa autoestima, ela tem uma baixa autoestima não pela visão que ela tem dela. Ela tem uma baixa autoestima pela visão que o outro deu pra ela. Sim. Então, por exemplo, bullying. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes o paciente chega e fala, eu preciso emagrecer. Preciso emagrecer. Por que você precisa emagrecer? Aí a pessoa... porque eu preciso emagrecer. Não, mas tudo bem. Mas o porquê? Como que você quer fazer isso? É uma coisa que realmente é o que você quer? Como que você se enxerga hoje? Então, quando a gente... Eu brinco que a gente é tipo um investigador do FBI, sabe? A gente não concorda sempre. A gente não... Não é que a gente não concorda, mas a gente não conforma. A gente não se conforma com a primeira resposta. A gente sempre tem um... Por quê? Mas por quê? Por quê, uai? E aí a pessoa vai falando. Não, é porque... Na minha infância eu fui chamada de gordinha. E muita gente falava, você vai rolar botijão, não sei o que, entendeu? Então, assim... Aí a gente precisa trabalhar isso. O autoconhecimento vem aí, entendeu? Sim. Que aí a pessoa, ela vai se conectando com ela mesma, ela vai se conectando com os traumas, ela vai se conectando ali com as vozes. Então, ela vai entendendo, tá, isso é uma coisa que eu quero ou uma coisa que as pessoas falaram pra mim? Entendeu? Exemplo. Vou usar eu de exemplo pra não usar ninguém. O nariz. Meu nariz, né, que eu tô com esse negócio aqui, gente, eu prometo, depois ela vai me... Depois você vai me mostrar com o nariz bonito. Sim, tá? Sim. Eu tô já fazendo esse compromisso. Ou seja, eu quero voltar, entendeu? É uma jogada, gente, é uma jogada. Eu quero aparecer com o nariz bonito. Mas, tipo assim,
O meu nariz, ele sempre me incomodou. Porque era um nariz mais de bolinha e tudo mais. Então, aquilo me incomodava. Aí você me pergunta, tá, mas alguém já falou do seu nariz? Não. Era eu mesma. E hoje, às vezes as pessoas... Eu postei no Instagram que eu fiz, tudo mais. As pessoas perguntam, tá, mas era por conta de algum problema de saúde? Não, é estética, porque eu não tava feliz com o meu nariz, deu certo de fazer, pronto, bora. Nossa, mas por quê? Porque eu quis. Sim. Que eu quis fazer. Sim. Porque eu, entendeu? Por quê? Porque é autoestima. Me incomodava, deu tudo certo de fazer, glória a Deus. Então, amém. Uhum. Mas aí é onde entra bancar a escolha, entendeu? Sim. Mas ninguém falou do meu nariz, por exemplo. Eu não lembro de ninguém falar do meu nariz. Mas eu olhava e falava, nossa, eu queria tanto aquele, né, um nariz mais fino e tudo mais que. Então, assim, é uma coisa que. Entendeu? Mas, talvez. Já aconteceu uma coisa assim que eu ia fazer, mas eu me fiz essa pergunta. E eu falei, quando eu encontrar a resposta, aí eu faço ou não faço. Antes de ser mãe, antes de engravidar, eu ia pro silicone. Uhum. Eu ia pro silicone. É um sonho, assim, de maioria das mulheres. Eu ia colocar. Cheguei na clínica e tudo mais, isso aqui pra... Aí é uma longa história, porque aí é, tipo assim, a gente orou e tudo mais. Mas eu fui, coloquei aquele óculos, me vi e tudo mais isso aqui. Aí, fiz a consulta, ok. Mas eu me perguntei. Eu tenho essa questão... Aí entra o autoconhecimento, tipo assim... Eu tenho esse cuidado de me perguntar, eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque os outros querem, entende? Sim. E aí eu me perguntei, eu falei assim, tá, você tá colocando silicone por quê? Porque você sabe que, eu não sei se você sente isso, mas às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, uma atitude, alguma coisa assim, parece que dá um trem aqui. Sim. Sabe uma falta de paz, um negócio estranho? Sabe um negócio estranho assim? Então, por exemplo, o nariz, vai dar certo de fazer, vai, uhul! Bora! É isso aí, entendeu? Eu só fui. Só queria fazer e fiquei muito feliz e tudo mais. E assim, até com o curativo, meu Deus! Meu médico até filmou meu surto. Porque eu falei, Dara, você vai... Eu vou te jogar no Instagram, porque o seu nariz tá inchado. E quando ele tirou pela primeira vez, eu já surtei. Eu falei, meu Deus do céu, ficou exatamente como eu queria. Ele falou, não, mas tá inchado. Eu falei, não, mas era isso. Entendeu? Porque eu fiz muito ali, pautado no meu desejo, no que eu queria. O silicone, eu fui pra consultar e alguma coisa não tava muito ali, bem, assim, sabe? Sim. Não tava muito legal ali. Dentro de mim tinha alguma coisa. E aí entra a parte também do discernimento, né? Eu acho que a gente também precisa ter esse cuidado de entender os nossos sentimentos. Quando a nossa alma, porque a nossa alma grita. Então, assim, a gente precisa entender o que o nosso corpo tá falando. Por que eu tô ansiosa, assim? Por que eu tô com essa dor de cabeça depois que eu saí da consulta? O corpo fala, entendeu? O corpo fala aquilo que, às vezes, a palavra não consegue falar. Então, assim, eu saí da consulta... Sabe quando você sai da consulta, você não tá muito feliz? Você tá meio assim... Será que é isso mesmo? Então, aí eu me fiz a pergunta. Falei assim, você quer colocar silicone? Porque você quer... É uma coisa que realmente você quer? Ou você quer colocar silicone porque já falaram de você? Em relação a isso. E aí, eu não consegui chegar na conclusão, não coloquei. Por quê? Porque eu não vou fazer uma coisa que eu posso me arrepender depois, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é uma coisa assim que, infelizmente, na infância a gente sofre essas questões, né? Então, por exemplo, eu mesma já sofri muitas questões, tipo assim, na escola, com bullying, da galera falar, tipo, você é muito magra, você é muito reta e tudo mais. Eu acho que isso ficou no meu inconsciente. E aí eu falei, vou colocar silicone. Mas... Sabe quando não é uma coisa que você tem certeza absoluta? E até hoje, se você falar assim, Dara, eu tomo dinheiro aqui pra você colocar silicone hoje, eu não colocaria. Porque eu ainda não tenho certeza se é algo meu ou se é algo que o outro... se é algo que o outro projetou em mim, entende? Sim. Então, enquanto eu não tenho essa certeza, eu não vou fazer. Porque lá na frente, eu posso me arrepender, e aí? Mas é só tirar. Mas e o trabalho de tirar a pele? Aí é outra cirurgia, é outra demanda. Sim. Entendeu? Então, assim... Isso também, essa questão também de autoconhecimento é muito importante, porque não necessariamente o autoconhecimento ele vai só impulsionar a pessoa pra fazer alguma coisa, mas às vezes ele vai impulsionar a pessoa pra travar. Pô, não, peraí, isso aqui não. Isso aqui eu não tô fazendo porque eu quero. Isso aqui eu tô fazendo porque o outro projetou em mim.
É literalmente tratar si mesma como amiga, né? Sim. Conversar com si mesma nos momentos de atitude que for ter, né? A gente conversa com tantas pessoas de uma forma delicada. Sim. Né? Por exemplo, eu vou conversar com meus pacientes, eu converso de uma forma tão amorosa, de uma forma tão delicada, eu escuto, eu olho nos olhos e tudo mais. E aí comigo eu não vou fazer isso? Verdade. Tipo, comigo eu não vou conversar assim? Verdade. Com esse zelo, com esse amor? Não, eu tenho que ter amor por mim, eu tenho que ter amor pelas minhas atitudes e também amor pelas questões, pelas minhas questões que, né, já aconteceram e tudo mais. Eu tenho que ter esse zelo comigo, entende? Sim. Você comentou sobre o corpo dar sinais. Tem como a gente saber quando o corpo está dando sinal em cansaço, em ansiedade? Porque às vezes no automático ali, você está agindo no piloto automático, como fala, você não dá conta, você não dá fé que seu corpo tá dando sinal ali. Peraí, você tá cansada, vai descansar, ou você tá ansiosa. Sim. Tem como a pessoa identificar? Sim. Mesmo estando assim no piloto automático? Quando ela faz esse autoconhecimento, quando ela olha pra si, consegue. Porque se a pessoa continuar vivendo, tipo assim, no automático, é bem provável que por exemplo, ela vai no hospital e às vezes o médico vai tratar como algo biológico, fisiológico e tudo mais, e ela não vai entender que é da alma. Então, assim, por exemplo, dor de cabeça. Talvez a dor de cabeça que você tem todos os dias não é uma dor de cabeça porque algo na sua cabeça, ali dentro, alguma coisa assim, tá acontecendo. Não, às vezes é uma preocupação, às vezes é uma frustração, às vezes é uma coisa que você queria fazer, mas que você tá sendo reprimida, às vezes é um cansaço mesmo, vontade de parar, mas não consegue, de falar alguma coisa que você não tá falando, entendeu? Então, assim, um coração aí palpitando, uma ansiedade, entendeu? Entendi. Uma dor no estômago, suor nas mãos, falta de sono, você não consegue dormir. Ah, não consigo dormir por quê? Ah, porque eu não consigo dormir, sofro com insônia. Peraí, você sofre com insônia por quê? Sim. O que quando você deita, o que tá ecoando ali na sua cabeça? O que tá inconsciente aí, entende? Mas a pessoa precisa fazer essa busca. É literalmente entendeu? o diálogo com si mesma, né? O que você falou aí agora de dor de cabeça. Eu mesma, acredito que várias pessoas já passou por isso, eu mesma já cheguei aí num neurologista. Ah, não, eu tô com câncer na cabeça, porque esse tanto de dor de cabeça, não acredito, é alguma coisa. E chegar lá não é nada. Mas, gente, como assim? Não é nada. Eu tenho alguma coisa. Tem alguma Mas coisa. peraí, vamos parar aqui, vamos olhar direitinho o que é. E literalmente foi um ponto que eu tratei com a psicóloga, com as terapias. E eu vi realmente que é isso, é você se conversar, separar, você ter esse tempo de autoconhecimento mesmo. Você comentou sobre o seu filho, né? Que não deixa de ser mãe, priorizando a si mesmo. Muitas vezes as mulheres principalmente, se sentem egoístas em se priorizar. Como que ela consegue diferenciar o egoísmo do autoconhecimento? Olha, quando você é egoísta, você não tá pensando no outro, né? Você tá ali agindo só por você, você o centro do mundo, e você tá ignorando completamente a vontade do outro. O autoconhecimento, você não anula o seu desejo. Tem uma grande diferença, entendeu? Então, assim, eu entendo o meu papel, exemplo, vamos falar sobre a questão de ser mãe, né? Eu entendo a questão de ser mãe, entendeu? Então, eu não olho só pra mim. Eu tenho o Benício, eu olho pra ele também. Mas se eu só olhar pra mim e, tipo... não vou... Exemplo básico, assim, do dia a dia. Não, eu não vou dar comida pra ele agora porque eu tenho que fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu só olho pra mim, aí eu tô sendo egoísta. Entendeu? Mas quando eu olho pros meus desejos, tipo assim, não, eu vou fazer aqui, eu tenho a minha rotina com ele, eu sou mãe, ele precisa de mim e tudo mais... Graças a Deus, glória a Deus e tudo mais. Mas eu também entendo que eu tenho os meus desejos e tudo mais. Exemplo, a questão do banho. Mas eu vou tomar meu banho, vou lavar meu cabelo, eu vou me cuidar, né, e tudo mais. Aí eu tô olhando pra mim, entendeu? Só que o que acontece com a questão do egoísmo? Eu acho que socialmente, né, acho que a sociedade é muito mal. Sim. Então julga muito, entendeu? Sim. Então as pessoas, elas julgam muito e elas tacam pedras
sem entender tão bem o que tá rolando ali. O que tá rolando a dinâmica ali familiar, né? Então, assim, muitas vezes a mulher, ela se sente muito culpada e egoísta porque ela tá prestando atenção no que os outros estão falando pra ela e não o que ela mesma acredita. Sim. Entendeu? Entendi. Dara, vou trazer aqui agora algumas perguntas dos telespectadores que estão mandando para nós. A seguinte pergunta é: o que pode me atrapalhar no dia a dia a entrar em um processo de autoconhecimento? Medo. Condenação. Fuga. Se eu tenho medo, se eu sou uma pessoa que eu sempre fujo, se eu sou uma pessoa que eu me condeno sempre e tenho medo ali de qualquer tipo de coisa, eu vou viver mais no automático e eu não vou buscar autoconhecimento. Muita gente não busca terapia por medo. Sim. Porque sabe que a terapia, a análise, vai fazer a pessoa entrar em contato. Então ela tem medo. Então ela não quer entrar em contato, ela não quer a dor do entrar em contato, porque de todo jeito a gente tem dor, né? Sim. Se a gente entra em contato, a gente tem dor. Se a gente não entra em contato, a gente também tem dor. Porque a gente vive ali, às vezes, numa prisão aonde a gente tá vivendo só no automático. E isso gera angústia. Isso gera dor também. Então a pessoa tá fugindo, ela tá achando que ela tá fugindo, mas ela tá fugindo dela mesma, né? Fugindo literalmente da cura, porque você acessando essas dores, esses traumas, a gente cura, né? Então Sim. A pessoa não quer sofrer. Nossa, gente. Mas você sabe o que eu vejo também? A pessoa, ela não quer assumir. Sim. Porque quando eu olho pra mim, eu assumo, eu tô assumindo as minhas dores, as minhas questões, as minhas angústias. A pessoa não quer assumir. Quando eu vivo muito a vida que o outro impõe, ou que os meus compromissos impõem, com a minha dinâmica da família impõe e tudo mais, né? Quando eu vivo só ali, tô vivendo automático, não tô nem vendo o que tá acontecendo, só tô vivendo automático. Eu, no fundo, de forma inconsciente, eu tenho quem responsabilizar se algo der errado. Entendeu? Sim. A Maria perguntou assim: as redes sociais, em algum momento, pode me atrapalhar no meu processo de conhecimento? Se sim, por quê? Sim, porque as redes sociais vai trazer muita vida maravilhosa, perfeita de muita gente, né? E aí vai entrar a comparação. Entendeu? Vai entrar a comparação. Então, assim, eu não olho pra mim, eu olho pra influencer ali que tá vivendo, que tá comprando um carro ali de tantos mil, que tá vivendo um casamento perfeito, porque perfeito nada é, mas a internet mostra coisas assim, coisas que, né, a internet não mostra, às vezes, o tropeço, as dores, a pessoa chorando ali no quarto, orando ali no quarto, a internet não mostra. Sim. Então, assim, a rede social, ela atrapalha por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela vive mais a vida do outro ali do que a dela. Então, ela não vai, ela tá gastando, ela tá investindo o tempo dela na fulana, na blogueira, na influencer, na atriz, nas fofocas, na traição ali do casal, e não tá olhando pro relacionamento, não tá olhando pra si, não tá olhando pras questões próprias. Boa. Por que muitas das vezes as mulheres têm dificuldade em aceitar as vulnerabilidades sem se sentir fraca? Porque eu acredito que a sociedade linka, né? Se eu choro, eu sou fraca. Sim. Entendeu? Sim. Se eu falo que eu tô com uma dor, se eu falo que eu tô com uma dificuldade, eu sou fraca. Boa. Então não é isso. É o que mas impõe. A internet impõe. Porque, por exemplo, eu sou psicóloga. Se eu choro aqui, ou se eu choro em qualquer lugar ali, lógico que no atendimento não vou chorar, mas assim, se eu choro em qualquer lugar, às vezes as pessoas vão falar, nossa, mas que psicóloga fraca. Por quê? Porque as pessoas não vão olhar a Dara como ser humano, as pessoas vão olhar a Dara como profissional. Mas aí é que entra a Dara ser humano. Porque antes de ser psicóloga, eu sou ser humano, então eu posso chorar sim. Eu posso chorar, eu posso gaguejar, eu posso, porque eu sou ser humano, eu erro, eu não sou perfeita, ninguém é. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá num mundo onde foi construído isso na nossa cabeça, que se eu choro, se eu
faço alguma coisa ali que não ficou tão legal, ou se eu erro ali alguma coisa, eu fracassei. Uhum. E aí é onde a pessoa vive nessa bolha. Porque é uma bolha. Porque a gente não é perfeito sempre. A gente não é perfeito. A gente não consegue ser perfeito. A gente busca ali a excelência. Igual eu sempre falo, eu busco a excelência. Eu busco ser uma profissional excelente, uma mãe excelente, uma esposa excelente, uma filha excelente. Eu busco ser excelente pra mim. Eu busco excelência. Perfeito, só Deus. Entendeu? Sim. Então, assim, mas existe essa busca e existe essa ilusão de que se eu choro, eu fracassei. Se eu sou fraco, eu fracassei. Se eu mostro ali uma fraqueza ou uma dor, eu tô fracassando. E na verdade não é. Uhum. Entendeu? Porque a pessoa é individual, a pessoa é indivíduo. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode falar, não estou conseguindo, me ajuda. Eu não consigo fazer isso, me ajuda. Nossa, isso aqui eu não me dou muito bem. Você me ensina? Sim. Entendeu? A Ana mandou o seguinte: descobri uma traição do meu marido. E tudo que eu acreditava a respeito de mim como mulher e esposa desabou. Como reconstruir tudo novamente dentro de mim? Então, quem que é? Ana. Tem nome? A Ana? Talvez a Ana, ela viveu para o relacionamento, né? Então ela colocou aí a sua identidade no relacionamento. Isso é um problema. Por quê? Porque ninguém completa ninguém. Nós somos seres faltantes. Eu tenho as minhas faltas, meu marido tem as faltas dele. Se ele me trai, isso quer dizer que eu não sou uma boa esposa, que eu não sou uma boa mulher, não sou bonita, não sou isso, não sou aquilo? Não. Se ele me traiu, tá falando dele, não de mim. Sim. Entendeu? Sim. Então a Ana precisa entender que ela é indivíduo especial. E esse marido fez essa escolha e agora ela vai fazer a dela. Perdoa ou não? Restaura ou não? Eu reconstruo essa relação ou não? Mas ela precisa olhar pra ela como Ana. Quem é Ana? Quem é você, Ana? Quem que é você como mulher? Seus sonhos, as suas vontades, seus desejos, as suas fraquezas. Não que o seu marido falou de você ou que o seu marido algum dia falou sobre você, mas aquilo que é você, entendeu? Então, muita gente reconstrói uma relação pautada nisso. Eu sou aquilo que o meu marido fala que eu sou. Não, peraí. Aí ele me trai ou ele me larga e cadê eu? Sumiu Dara, ué. Sim. Entende? Sim. Não, a Dara existe independente do casamento. Entendeu? Então a Ana precisa entender também que ela tem escolhas agora. Descobriu, tem escolhas. Ela precisa se entender, entrar nesse processo de autoconhecimento. Eu acredito que precisa ali de terapia, né? Porque ela tem, talvez ela vai trabalhar com muitas questões, muitos traumas, talvez que ela já teve e agora foram ativados. Sim. Talvez sozinha vai ser muito difícil. Então eu indico, Ana, você buscar uma ajuda, né, com uma profissional que vai ali te acolher e vai te ajudar a você se conhecer, para você se ver como mulher, uma mulher individual, uma mulher inteira, independente de qualquer outra pessoa, independente de qualquer relacionamento. Sim. Geralmente, é o que eu ia comentar, que era traumas, né? Porque, às vezes, a maioria das vezes, pessoas não teve uma base familiar estruturada como um espelho. Por exemplo, os pais. Eu não tive o casamento dos meus pais como um espelho para mim. Então, eu vou refletir na minha vida a mesma coisa. Sim. E quando acontece isso, muitas das vezes as mulheres... eu tenho que aceitar. Porque é normal para mim. Minha mãe passava por isso. Minha mãe aceitou. Só que nós temos que, literalmente, quebrar essa crença, né? Esses traumas de repetir o que foi no passado com os pais da gente. Sim. E nossa vida é outra, né? A gente precisa entender. O meu relacionamento é o meu relacionamento. Sim. É lógico que a gente carrega os traumas da infância, o relacionamento com os nossos pais, mas o meu relacionamento é o meu relacionamento. Eu vou, a gente tá construindo uma vida juntos, então ali a gente vai formar uma história. Eu não preciso repetir a história da minha mãe nem do meu pai. Sim. Entendeu? Só que pra isso,
a pessoa precisa entender. Sim. E ela precisa bancar isso. Porque muitas vezes também, né, as pessoas vivem em função da história que já viu para fugir de criar uma nova. Isso é muito delicado. Sim. Eu repito sempre as atitudes dos outros. Por quê? Porque no fundo, eu não quero errar. Eu não quero me responsabilizar pela história que eu tô criando aqui. Então eu prefiro copiar. Eu prefiro viver ali pautado no trauma que eu tive do que bancar que agora eu posso fazer diferente. Também tem isso. Inclusive, era até uma próxima pergunta que eu ia fazer sobre o não. Tem muita gente, eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha, várias vezes já me peguei em momentos de ter dificuldade de falar não para as pessoas. Ainda sofro, tá? Mas vou tratar agora, gente. Vamos. Em falar não para as pessoas. Então, como que a pessoa consegue falar não numa situação saudável? Sair ali daquele não saudável sem se culpar depois. Tá. Então, vamos entender o porquê que você não fala não. O que você tá buscando no sim? Porque quando você não fala não, você tá falando sim, certo? O que você tá buscando sempre em falar sim pras pessoas? Aí que começa a mudar. Entendeu? Porque, por exemplo, se a gente trabalhar na superfície, de forma superficial, é só você começar a falar tantos nãos por dia, tantos nãos por semana e tudo mais. Tudo bem. Pode funcionar, ok. Mas vamos pra profundidade? Vamos aprofundar? Porque através do medo de falar não, existe muitas coisas aí. Eu falo sim por quê? Será que eu quero ser sempre aprovada? E aí eu falo sim pra ninguém ter que falar assim, nossa, mas é sério que você não vai fazer isso comigo? Ou que você não vai fazer isso pra mim? E aí eu não quero lidar com isso? Porque eu me sinto rejeitada, eu me sinto condenada, eu me sinto abandonada. Fica aí a provocação, entendeu? Não pra você, mas pra todo mundo que tem dificuldade de falar não. Mas, ó, é uma simulação, né? Sim. Simulamos aqui uma sessão. Sim. Um corte de uma sessão. Quem tem dificuldade em confiar nas pessoas, principalmente na vida amorosa? Como convencer a si mesma que há homens confiáveis no mundo? Isso levando, né, para as mulheres. Olha... Isso leva até para pessoas que já teve trauma, como a Ana, né? Tive trauma com traição no relacionamento. Não vou mais me relacionar com ninguém. Um amigo pode trair. Ela pode ter outros tipos de traição, não necessariamente um relacionamento, né? Sim. Porque o que acontece? A confiança dentro de um relacionamento, você escolhe confiar, né? Você faz uma escolha. Você escolhe. Eu escolho confiar no meu marido. Ele escolhe confiar em mim. Se ele quebra, aí a gente vê o que a gente faz, porque aí eu também vou ter escolha. Se eu quebro, ele também vai ver o que faz, né? Então, assim, a confiança é uma escolha e assim, a gente precisa entender que o outro também vai falhar. Porque eu falho, o outro falha. Eu não posso querer que o outro seja perfeito, não existe isso. Então, eu preciso entender que o outro, ele vai falhar, que o outro tem as dificuldades, mas eu também preciso entender quais são as minhas. Por que eu tenho dificuldade de confiar? Então, eu sempre vou voltar para a pessoa. Por exemplo, essa pessoa chega e fala, eu tenho muita dificuldade de confiar. Isso acontece todo dia dentro do consultório. Eu tenho muita dificuldade de confiar. Eu não confio e aí eu fico mexendo no celular dele e fico olhando. Gente do céu, se você tá num relacionamento onde você precisa esperar o outro tomar banho pra você olhar o celular... Gente, não dá. Você não tá confiando. Não, mas eu confio. Eu só tô dando aquela checadinha. Não, para. Vamos pra realidade. Você não tá dando uma checadinha. Por que você tá dando uma checadinha? Por quê? Porque eu não confio. Porque eu não confio. Você confiava? Ele tá tomando, mas vai fazer o quê? Você vai fazer outra coisa. Você não vai olhar, você não vai nem lembrar onde tá o celular da pessoa. Entendeu? Sim. Então, eu sempre volto. Tipo assim, olha, por que você tá tendo esse problema de confiança? Quem algum dia não foi confiável? Você teve essa quebra de confiança com quais outras pessoas? Sim. Será que você viu, às vezes, na sua infância, seu pai, a sua mãe, com problema de confiança?
Ou às vezes você já teve algum relacionamento onde você teve essa quebra, porque existe trauma, né? A gente realmente vai ficando traumatizado, né? Então, assim, e aí? Entende? Eu acho que tudo é muito... A gente tem que aprofundar, sabe? Às vezes a gente fala assim, mas isso aqui é tão básico. Tipo assim, me fala aqui, como é que eu faço? Não é receitinha de boa. Sabe por que não é? Porque a gente tá falando de alma. Sim. Pra cada pessoa é uma coisa. Entendeu? Às vezes, pra uma pessoa que tem problema de confiar no relacionamento é porque viu o pai traindo a mãe ou a mãe traindo o pai. Ou às vezes, pra quem tem problema de relacionamento, confiou demais no primeiro namorado e aí ele traiu. Sim. Ou às vezes teve traição de uma outra forma. Então, para cada pessoa tem uma história, sabe? Eu acho que a gente também precisa trabalhar essa questão de ser único. Uhum. A sua história, ela é única. A minha história, ela é única. Nós somos indivíduos únicos. Então, assim, vamos aprofundar, vamos entender o porquê que você tem essa falta, esse problema de confiar. Da onde que veio? Como você se sente quando você não confia? Vamos aprofundar, sabe? Vamos sair ali da superfície. Muitas pessoas buscam receitas. Dara, como que eu faço pra confiar no meu marido? Dara, como que eu faço pra dormir melhor? Entende? Não tem como. Por quê? Porque a pessoa precisa se entender. Sim. E ela precisa buscar mergulhar nas próprias questões, mergulhar na sua alma, entende? Sim. Então eu voltaria pra pessoa. Sim. Entendeu? Como entender aquilo que buscamos na vida é realmente o nosso propósito ou apenas algo da sociedade, que a sociedade espera de nós? Como a gente identifica isso? Eu tô fazendo algo, vamos supor a cirurgia mesmo. Uhum. Vou fazer a cirurgia, mas será que é algo que eu quero? Então, tem algumas perguntas que a pessoa precisa fazer para saber se é o propósito dela ou se é algo colocado pela sociedade. Eu acredito muito que a pessoa precisa avaliar também como ela tá vivendo a vida dela, sabe? Por exemplo, a minha vida, eu estou ficando mais triste ou mais feliz? Tudo bem, não existe felicidade plena, a gente não é feliz o tempo inteiro, né? Não fico sorrindo o tempo inteiro e tudo mais. Existem momentos que eu tô mais mal. Mas assim, eu estou vivendo uma vida mais leve ou mais pesada? Eu estou vivendo uma vida onde eu tô entendendo as minhas questões ou eu sempre tô ouvindo o outro? Entendeu? Então, a cirurgia é um exemplo disso, né? A cirurgia do nariz, quando deu certo de fazer a consulta e tudo mais, meu Deus, fui pulando de alegria. Eu parecia uma criança que ia pegar um doce. Entendeu? Por quê? Porque era algo que... Acho que meu marido riu aqui, porque ele sabe. Então, assim, porque era algo que eu queria, era algo que eu tinha certeza que eu queria, entende? Sim. Agora, a do silicone já foi ao contrário. Eu saí meio assim... Nossa, será que eu faço mesmo? Entende? O sentimento, assim, eu saí mais confusa do que feliz. Sim. Então, se a pessoa, ela tá vivendo uma vida carregada, sabe? Uma vida onde, assim, chegou a segunda-feira, vamos fazer, né? Fazer o quê? Tem que fazer, tem que pagar os boletos, então vamos fazer. Tem algo aí, entendeu? Todo dia, toda segunda, tem que ir pulando pro... Não é ser radical. Mas se você vive uma vida mais assim, vamos fazer, né? Agora vamos de novo. É o jeito, vamos né? de novo. E aí você vai vivendo uma vida pesada, você vai vivendo uma vida onde você se sente o tempo inteiro ali, tipo... eu faço porque eu faço, tem que fazer. Sim. Aí entra o propósito, você tá fazendo por quê? Porque tem que fazer. Por que tem que fazer? Porque eu tenho boleto pra pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse compromisso, tem aquilo outro. Mas e aí? Né? E aí? Não, e aí nada, é isso aí mesmo. Entendeu? Então a pessoa não sabe nem identificar. Então eu acho que quando a pessoa ela vive uma vida mais pesada, mais triste, ela precisa se perguntar, poxa, por que eu tô mais triste do que... Por que eu fico mais... com uma cara mais fechada? Por que às vezes eu sou uma pessoa mais amarga do que leve? Por quê? Que eu sou mais limão do que morango?
Nossa, bem que o morango também é azedo, né? Vamos pegar um negócio doce aí. Banana. Banana. Por que às vezes eu sou... tudo bem que a vida não é um morango do amor, né? Tudo bem que a vida não é um morango do amor. Mas por que eu sou mais um limãozinho do que uma banana? Entende? Sim. Tipo, por que eu sou sempre mais rígida e menos, assim, essa pessoa flexível, que entende, que sorri, que consegue levar a vida com mais leveza e tranquilidade, mesmo diante do problema. Os problemas não somem, as questões não somem, entende? Mas quando você entende o propósito, você tá entendendo que isso aqui é um processo, isso aqui é um deserto, eu tô passando, ok, é um processo, mas vai passar, entende? Então você vive uma vida mais leve. Sim. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se perguntar, a pessoa tem que entender o estilo de vida, como que ela tá agindo ali mais no dia a dia dela, entendeu? Sim, caracas, é incrível que a gente traz os entrevistados aqui para tratar, para ajudar as pessoas. Nós é que saímos daqui ajudados. Você tá sendo atravessada? Eu estou. Literalmente, você falando aí, eu me recordei da minha cirurgia, porque eu tinha... Não tinha nem... Acho que eu tinha 4 meses que eu tinha passado por... Que eu estava passando por um luto, tá? Tinha 4 meses que eu tinha passado por uma perda muito importante na minha família. E eu decidi fazer a cirurgia plástica. Decidi fazer a metade da cirurgia. Porque assim, eu fiz toda a cirurgia. Eu falei, só faltou mexer no rosto. Porque o resto do corpo foi tudo. Eu fechei a metade da cirurgia. E quando foi uma semana antes, eu falei, peraí, eu vou colocar silicone. Mas você é louca, você vai fazer isso tudo de uma vez só? Vou, porque eu não tenho mais amor à minha vida. E se chegar ao ponto de eu ir também, amém. Eu não tô me importando mais. E o luto causa isso, né? Me perdi, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Enfim. Acho que você lembrou do luto, eu lembrei do momento. Sim. Do autoconhecimento, literalmente. Como é que eu deixei de mão a pergunta a si mesmo. Mas será que eu tô fazendo o silicone porque eu quero? Ou só porque eu já vou fazer algo e eu quero um motivo pra mim ir também, pra mim morrer também, né? Talvez você tava com tanta dor naquele momento que você queria alguma coisa pra... Talvez, distrair ou ter outra coisa pra pensar. Porque, querendo ou não, uma cirurgia, quando a gente vai fazer uma cirurgia... Que distração, hein? A gente tem que pensar muito, né? A gente tem que pensar e às vezes a gente fica debilitado e tudo mais. Então, você iria ter ali o pós da cirurgia. E isso iria tirar o foco, talvez, da dor que você estava passando. Sim, total sentido, sim. Trazendo pra luto, vamos entrar aqui mais profundamente agora. Trazendo para luto, recentemente, no começo do ano, em janeiro, eu tive um aborto espontâneo. E eu fiquei sabendo também que a doutora Dara teve um aborto, né? E muitas vezes, doutora... Gente, eu vou chamar doutora porque assim, eu já estava incomodada de falar Dara. É eu. Mudar um pouco. Vamos mudar um pouco. Então... engraçado que ao conversar com você, você teve um luto com o aborto. Sim. E eu já comentei que eu não tive tanto. Então, por que as pessoas, umas sentem tanto e outras não? Olha, é uma questão muito individual, né? Eu acho que a gente precisa tentar acessar aí o porquê você... Primeiro, o que é o luto pra você? O que foi essa perda pra você? Como que você reage com as perdas? Né? Como que você reagiu com essa especificamente? Por quê? Né? Eu acho que existem perguntas que a gente precisa fazer, porque as pessoas não vão reagir da mesma forma. Por exemplo, eu tive um aborto, você teve um aborto. Nós duas tivemos aborto. Mas eu reagi de uma forma, você reagiu de outra. Sim. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos individuais. Agora, pra você entender o porquê que você... Primeiro, por que você... Você queria ter sofrido mais? Você queria ter, tido mais esse contato? Isso te incomoda? Eu acho que você também precisa fazer essas perguntas, não só você, mas outras mulheres que passaram por isso também. Por exemplo, no meu caso, eu não nego, né? Tipo assim, eu fiz a tatuagem do nome do Benício, eu fiz a tatuagem do anjinho. E até hoje é assim, entendeu? Eu não nego. Eu
Dia das Mães, por exemplo, eu sou mãe de 2, eu tenho um anjinho e tudo bem, não peguei e tudo mais, mas eu tenho um anjinho e eu tenho o Benício. Então, assim, o anjinho, eu falo anjinho porque eu não cheguei a descobrir se era menino ou se era menina, né? Então, assim, particularmente, eu resolvi encarar dessa forma. Mas existem muitas mulheres que não vão encarar. Muitas mulheres, depois que eu falei que eu tive o aborto, muitas mulheres chegaram pra mim e falaram, Dara, mas você teve, eu também tive, mas eu nunca contei pra ninguém. Porque eu tenho vergonha. Então eu me silenciei porque eu não quero o julgamento das pessoas em relação a isso. Mas julgamento de quê? Tipo, aconteceu. É uma coisa que a gente consegue explicar? Não. A gente não consegue explicar igual os médicos, eles não conseguiram explicar o porquê. Deus já me falou por quê? Também não. Por que não? Porque às vezes eu também não tô preparada pra entender. Sim. Entendeu? Porque foi uma coisa que eu questionei muito, né? Aí a gente começa a questionar, né? Por que comigo? Por que agora? Por que teve que ser assim? Por que Deus me tirou? A gente começa a entrar nesse movimento de muitas perguntas e muitos questionamentos. E eu acredito que tá tudo bem. Porque é um momento, né? Só que o que acontece? Naquele momento, eu fiquei muito mal, realmente. Tipo assim, eu acho que eu fiquei num estado onde ninguém me via ali. Eu só queria ficar deitada, eu só queria ficar no escuro. Mas eu não queria ficar no escuro pra me autoconhecer, por exemplo, igual eu falei antes. Eu queria ficar no escuro porque eu não queria ver ninguém, eu não queria ver nada, não queria ver ninguém. E o meu corpo, ele também ficou mal, né? Porque meu aborto, ele foi retido, ele não foi espontâneo. Então eu não sangrei e pronto. Não, meu aborto, ele foi retido. Então, a gente teve que usar ali algumas medicações pra induzir. Como que eu descobri o aborto, né? Acho que foi Deus mesmo, porque assim, um dia eu ia atender, e aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou no hospital. E aí ele perguntou, mas por que você vai no hospital? Isso foi numa quinta-feira, inclusive. Por que você vai no hospital? Aí eu falei assim, porque eu quero ir no hospital. Porque eu nem lembro o que eu falei na época, se eu inventei alguma coisa, não sei. Mas eu falei, eu quero ir no hospital, vou chamar minha mãe. E é bom que agora, pela quantidade de semanas que ele tá, eu vou conseguir ouvir o coraçãozinho. E minha mãe vai ouvir primeiro que você, porque minha mãe vai comigo. Eu chamei minha mãe pra ir comigo. E aí ele falou, então filma, né, e tal. Eu falei, não, porque eles vão... Quando você tá grávida e você chega no hospital, eles fazem sempre ultrassom pra saber se tá bem. Então é um padrão. É um padrão. E aí, eu fui. Eu não tinha causa, não tinha sangramento, não teve cólica, não teve nada, não tive nada. O meu chá revelação estava, inclusive, marcado. Nossa. Eu não tive nada. Eu fui. Quando eu entrei, o meu celular estava gravando. Eu tenho até hoje, assim, o pedaço da filmagem que o médico falou. Falou assim, para de gravar, por favor. Porque ele ia falar, né? Então, assim, eu tava gravando pra, tipo, mostrar pra ele, né? E tudo mais. Então, assim, aí o médico falou assim, olha... Aí o médico começou a cavucar lá, né? A barriga e tipo, ultrassom e tudo mais. E aí ele falou, olha, não tem batimento. Tipo, você teve um aborto. E ele saiu da sala. Gente. Mas eu entendo, assim, na época eu fiquei meio chateada. Mas eu entendo que ele também não sabia o que ele me falava. Hoje eu entendo, porque não é fácil. Se chegar pra uma mãe e falar assim, não tem batimento. Não é fácil. Então ele saiu da sala, né? E eu acho que... Aí eu chorando, vocês vão falar que eu tô fraca. Não vão, porque eu já falei, né? Então, vocês não vão falar que eu tô fraca, eu já falei. Mas assim, eu acho que foi uma das frases mais difíceis que eu ouvi. Entendeu? De não ter batimento. É porque você tá... O que é gravidez? Você tá gerando um ser. Sim. A partir do momento que você tá gerando um ser, você quer ouvir. Entende? E aí o médico fala, não tem batimento. Tipo, não tem o que você sentir ali. Eu acho que não tem nem como explicar. O seu chão, ele abre. Sim. E a minha mãe que tava comigo, né? A única coisa que eu fiz foi mandar mensagem pro meu marido e falei, vem pro hospital. E ele achava que tava tudo bem. Porque eu não tive nada. Eu não tive sangramento, eu não tive cólica, eu não tive nada. E aí, eu falei, vem pro hospital. E eu acho que ele já foi. Tipo, ele já foi assim. Meu Deus, o que aconteceu, né? Sim. Porque depois dali,
Eu sumi, eu não falei nada. E aí, depois demoraram um tempo pra falar comigo, porque eu acho que o médico lá do ultrassom, ele saiu da sala, ele não tinha o que me falar. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que, tipo assim, que ele não tinha o que me falar, ele não tinha como me falar, então ele não tinha como me entregar nada ali. O que ele me entregou foi, olha, e tudo bem. Hoje eu entendo, mas na época eu fiquei revoltada, sabe? E aí a minha mãe olhou pra mim e falou, calma, calma, vamos ver o que é direito. E aí os médicos vieram e falaram pra mim, falaram, Dara, realmente não tem batimento, você teve... E falou lá, acho que vesículo hidrópico, eu não entendo muito. Na época eu estudei mais, mas eu acho que, se eu não me engano, foi esse nome mesmo. E aí eles falaram, né, tipo assim, olha, você tem essas opções, vai pra casa, pensa, porque o seu aborto ele foi retido, realmente, o bebê parou, né, ali, o feto e tudo mais, ele parou de desenvolver no seu corpo e a gente não sabe quanto tempo que o seu corpo iria demorar pra falar sobre isso, né, pra, tipo, mostrar que tava acontecendo alguma coisa. Aí eu, né, não satisfeita, eu não fiquei satisfeita, e aí eu falei, não, como assim? Aí eu fui muito pro lado espiritual também, depois eu fiquei um pouco revoltada, mas eu já me resolvi em contar isso, tava no luto, tava perturbada ali, você fica meio assim, gente, o que tá acontecendo? Porque é um choque, porque você sonha, o chá revelação já tava marcado, então enfim. E aí eu falei, eu vou em outro hospital. Vou fazer outro ultrassom, porque, tipo assim, eu acho que esse cara fez ultrassom muito rápido, não sei. Então, eu não sei, né? E aí, falaram, Dara, mas você vai fazer de novo. Né? Eu falei, vou, porque e se o coração parar? E se o coração começar a bater? Entendeu? Sim. Eu lembro, eu comentei sobre isso. Não, mas Deus faz milagre. Não, e aí eu saí da parte do choro e fui pra parte da... E comecei a falar, não sei o que. E aí eu fui em outro hospital. E a médica já foi bem mais delicada. Aí eu não contei pra ela que eu tinha saído do hospital. Eu cheguei lá mais ou menos assim, tipo, normal, sim. E eu falei, não sei o que, senti uma cólicazinha, vim fazer ultrassom. Aí ela fez ultrassom, minha mãe entrou de novo. Minha mãe, tipo assim... Né, eu acho que todo mundo tava assim, ai, meu Deus, né? Eu acho que todo mundo ficou meio apreensivo, não sabia o que me falava. Porque nesse momento, realmente, você não tem muita coisa que falar. E tá tudo bem. E aí eu fui em outro hospital e a médica falou, Dara, não tem batimento. E aí ela me abraçou, aí eu falei assim, mas não tem o que fazer? Aí ela, não. Porque ele não tá desenvolvendo, não tem como ele desenvolver. E ele parou. Aí não tem mesmo o que fazer? Ela, não. Porque qual que era o meu medo? Tipo assim, e se tiver alguma coisa que eu possa fazer, alguma coisa que eu possa tomar, sei lá, né? Porque você vai criando esses negócios na cabeça, né? E se tiver algo que eu possa fazer, não sei o que, e aí eu tiro, né? E aí a médica falou, não tem. Infelizmente, aconteceu isso. Aí mostrou a estatística, tipo, de tantas pessoas pra tantas... Acontece isso, né? Enfim, voltei pro outro hospital, que eu tinha feito a primeira vez, né, a ultrassom, porque é lá que geralmente eu faço os meus acompanhamentos, inclusive o meu, aí eu tenho um testemunho do meu parto também, aí eu voltei e fui pra casa. E aí a médica me deu as opções, né, falou, olha, ou você faz curetagem, acho que é curetagem mesmo que fala, isso, ou você espera ali o seu corpo, tipo, expulsar, ou você induz. A curetagem é agressiva, você pode esperar e se você induzir... E ela explicou como é que seria. E aí eu falei assim, olha... no mesmo dia mesmo eu pensei, falei assim, então eu vou ter que induzir, porque como que eu vou dormir e acordar sabendo que tem, né, tipo, não tá desenvolvendo? Sim. Aquilo pra mim não dava. Então eu fui pro hospital e aí a gente induziu e foi... Aí essa médica que induziu foi a médica que fez o meu parto. O parto do Benício. Porque, tipo assim, ela falou pra mim, ela falou assim, fica tranquila, porque já você vai engravidar e eu vou fazer o seu parto. Gente, e eu falei, amém. Eu só dava gosto de falar muita coisa, não. Eu só acho que eu lembro que eu falei amém. E eu tava assim, sabe, sei lá, você perde, assim, o rumo da... Sim, sei lá, eu perdi particularmente, né? Então, aí, ela que induziu, ela que me deu alta. E quando eu cheguei no hospital com a minha bolsa, né, ali pra ter o... Eu perguntei, e quem que era? A médica que tinha feito a coletagem. Que tinha
Induzida, né? Que tinha ajudado ali no processo do aborto. E ela que fez o parto. Ela que cortou e ela que tirou o... E são 2 médicas, né? A mesma dupla que tava no aborto, assim, ela colocou os primeiros. E a outra médica me deu alta. E a médica que foi primeiro que induziu, cortou. E as 2 tiraram o Benício da minha barriga. A mesma equipe que fez os 2. Equipe. Gente, que lindo. Depois de pouco tempo, porque eu perdi 15 de março. Em julho, Dia dos Namorados é 12 de junho ou julho? De junho. Junho. Isso. 12 de junho, no Dia dos Namorados. Eu sei até o dia que eu engravidei, gente. E aí, no dia do aniversário do meu marido, eu escrevi. Eu fazia escola bíblica e eu escrevi. O presente do meu marido de aniversário vai ser o teste. E eu descobri no dia do aniversário dele que eu tava grávida. Eita Deus. Falava, tem poder, né? Tem. Meu Senhor. E aí eu descobri, foi uma felicidade imensa. Eu tive que esperar também um pouco, porque o meu corpo, ele ficou muito mal. Porque como eu induzi, tipo assim, não tinha o que fazer, eu dei anemia, e aí eu sangrei demais. E aí o processo do aborto em si, ele também foi um pouco traumático, entende? Porque foi muito sangue, foi muita coisa, assim, e tal. Então, assim, foi o momento... Então eu tive que esperar meu corpo expulsar tudo, né? Porque expulsava... Aí eu falava assim, nossa, esse tanto de sangue já expulsou. Aí eu fazia ultrassom e ainda tinha muita coisa. Cogitaram até fazer curetagem em mim depois, porque, Dara, tá colado na parede e tal. Tem que estar colado. Aí eu falei, não, em nome de Jesus, não vai sair. E aí, então, assim, eu fiquei 3 meses sangrando. 3 meses ali sangrando, usando, tipo assim, foi um negócio surreal, assim. Foi uma coisa, tipo, de usar, assim, 3, 4 absorventes, 5 pra não vazar. Foi uma coisa bem, assim... Foi sofrido, assim, foi traumático. Sim. E aí o meu médico liberou, falou assim, tá liberada. Eu falei, agora vai. E aí eu escrevi, eu falei assim, o presente dele vai ser o teste. Aí eu queria fazer um negócio bonitinho, né, o teste com sapatinho e tudo mais. Só que aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz um teste muito rápido, né, porque eu tinha engravidado há pouco tempo. E aí ele deu 2 linhas, mas uma linha tava muito clara. Aí eu fiquei na dúvida, falei, gente, se eu coloco esse trem numa caixa... Se eu coloco esse trem e faço uma surpresa e eu não tô grávida, como que eu vou falar? Como é que eu vou fazer o exame sem ele ver que eu coletei um sangue aqui? Como é que eu vou fazer? Aí sabe o que eu fiz? Cheguei nele e falei assim, olha aqui o teste. Vamos lá fazer o teste de sangue? Eu não fiz surpresa, assim, mas não fiz uma surpresa bonitinha, assim, porque eu queria tanto saber. Aí ele... Ai, eu acho que ele falou assim, não, eu acho que você tá assim, porque tem, mas eu acho que ele ficou meio assim, tipo, não, peraí, deixa eu aguardar um momento, porque vai que ela não tá, né, a expectativa dela tá muito alta, né, e aí ele, né, assim, e querendo ou não, a gente sofre junto, né, tipo assim, então, assim, esse processo foi um processo nosso, não foi um processo meu, foi um processo nosso, a gente sofreu junto, e aí... A gente fez o teste de sangue na mesma hora. Eu falei assim, eu não aguento terminar a minha agenda, eu preciso fazer isso agora. E aí a gente foi, aonde eu atendo, tipo, tem uma clínica, tipo, uma rua pra frente. Falei, vamos agora. E aí eu cheguei lá, e aí a médica falou, você tá grávida. E aí, depois dali, a gente já foi nos meus pais, e a gente já foi... E aí eu não consegui fazer surpresa bonitinha. Eu já saí pulando, mostrando o teste. Também tem um porquê, né, antes. Não, e aí eu fui, fiz, e todo mundo vibrou, e aí eu já tinha cancelado o chá revelação, né, porque do primeiro eu já tinha cancelado, só que aí eu fiquei com algumas coisas e tudo mais, eu falei, eu vou usar, vamos ver. Porque o Benício, ele é sapeca. No ultrassom, ele abriu a perninha, a gente viu o pintinho dele. Não teve chá revelação, Benício. Não teve, ele não quis, ele quis mostrar ele na hora. Não vai ter. Não vai ter. Mas deixa eu te contar, eu já sabia que era menino. Intuição de mãe. Não, Deus já tinha falado. Eu sonhei com o nome, Benício. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, vai ser um homem, vai ser menino. Até que o nome da menina foi mais difícil da gente escolher. A gente ficou muito na dúvida, mas o nome do menino eu sempre tive certeza. E tudo que eu olhava na loja, eu olhava pro azul.
E aí eu falava assim, o chá revelação a gente vai fazer, porque eu queria fazer. Só que eu sei que é menino. Eu tenho certeza, eu não tinha dúvida. Aí ele foi e abriu a perninha. E aí eu vi o pintinho. Ei, Benício, gostosinho. E aí depois ele nasceu, o Benício nasceu com a mesma equipe, foi a dupla, com a mesma equipe do ocorrido, né? Sim. E eu tava muito tensa no dia do meu parto, muito tensa, assim, muito nervosa, assim, porque, né, eu acho que você fica assim, meu Deus, eu quero que aconteça tudo bem. Sim. Eu ficava assim, Benício, chora, pelo amor de Deus, esguela pra eu ver que você tá bem. Porque eu morri de medo, né, daquele parto onde o menino sai calado, e eu fico assim, o que tá acontecendo com o menino, né? E aí, a médica perguntou, falou assim, você quer que eu ponha uma música pra te relaxar? Eu tava com muita contração. Muita contração. Mas eu não dilatei, mas eu tava com muita. Eu tomei a anestesia com contração, assim, ao nível máximo. Eles esperaram, tipo, 15 minutos pra ver se minha contração passava, mas minha contração não passava. Então, eles me deram a anestesia com a contração. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, pode botar qualquer música aí. Gente, eu nem lembrei de música que eu gostava. Eu falei, eu vou botar qualquer coisa aí. E ela começou a colocar playlist, tipo assim, aleatória. Tocou, sei lá, eu nem lembro as músicas que tocou. Mas a música que o Benício nasceu foi a música do meu casamento. Que eu entrei no meu casamento. Gente, que lindo. Aleluia. Você acredita? Que lindo. Tanto é que o clipe do nascimento tá com a música Aleluia. E essa música marca. Por quê? Marcou o casamento, que eu entrei no casamento com essa música, e o Benício nasceu exatamente com essa música. E com a equipe do ocorrido. Ninguém explica os planos de Deus. Não explica. Então, na época do ocorrido, né, voltando pro luto, eu questionei muito. Mas foi o meu momento ali de luto, e eu respeito isso. E eu não me vejo menos cristã, ou que eu faltei com fé por fazer isso. Sim. Eu acho que Deus também, eu tenho certeza que Deus, como meu pai, né, Deus é meu pai, ele entendeu. Então, depois o meu coração ele foi ficando mais leve. E aí, por muito tempo eu questionei o porquê. Uhum. Aí depois eu pensei, tá, se Deus quiser falar o porquê, ele vai falar. Se ele não quer falar, tá tudo bem. Mas eu não vou esconder, eu quero tatuar um anjinho. Tanto é que no quarto do Benício, tudo tem anjinho. A porta, o negócio lá de porta, que tem o nome dele, né, que é, o quarto dele é todo de astronauta. Tem um astronauta anjinho olhando pro outro astronauta, assim, um anjinho, tipo protegendo. Sim. Eu fiz um anjinho. No quarto do Benício tem um anjinho de pelúcia. Então eu não escondo. E é a minha forma de lidar. E hoje, é lógico que eu conto, eu choro. Porque foi um momento triste e tudo mais. Mas eu tô bem mais leve em relação a isso, sabe? Que bom. Entendeu? Você falou sobre quando tava na perda, você queria mais ficar só, no escuro. Era uma depressão? Não era uma depressão, porque foi um espaço muito curto de tempo. Mas se eu me deixasse ali, talvez se tornaria. É esse autocuidado que a gente precisa ter. E eu falei, né, assim, eu não queria sair e tudo mais, não queria comer, eu não queria nem tomar banho. Você acredita? Não queria tomar banho. Não queria. Não queria falar nada, não queria conversar com ninguém. Eu era assim, não queria nada, assim. E eu já tinha acontecido, né? Tipo, eu já tinha expulsado e tudo mais. E aí o meu marido falou assim, olha, sai com a sua mãe, vai pro shopping, faz alguma coisa, não fica em casa. E isso também é importante, sabe? As pessoas que estão ao redor também ter essa sensação. Por quê? Porque se eu me deixasse ali, talvez eu iria entrar. Uhum. Sim. Mas aí eu não queria sair. Na época, eu falei, não quero sair. Aí até foi engraçado, assim, que quando eu tive, eu acho que a notícia foi na quinta, então a madrugada foi numa sexta. Foi numa sexta que eu tive, porque foi mais ou menos 9 horas da manhã, foi no outro dia, eu já internei, no outro dia eu tive. No domingo, meu marido falou assim, vamos almoçar? Num lugar que você goste. Eu falei assim, não quero comer, não quero sair, não quero me arrumar. Aí ele falou, não, mas nós vamos. E ele insistiu. E ele também tava em luto, mas ele insistiu. Eu falei assim, não, eu não quero. Aí ele falou assim, não, mas você vai. Ele insistiu. E aí eu lembro que foi a roupa mais difícil de escolher, gente. Tipo, não quero nada, não quero vestir nada. E aí, tipo, vesti, sei lá, qualquer coisa lá. Aí ele me levou no restaurante que eu gosto e tudo mais. E assim, eu tenho a foto do dia e tudo mais, mas assim, não queria, mas eu fui. Por quê? Porque eu também entendo esse lado, que se a gente se deixar muito nesse, né, a gente também pode cair em depressão, Sim. né? Então eu fui respeitando o meu luto, mas eu também fui me movimentando a voltar à minha vida.
E aí, na outra semana, eu respeitei, né? Tipo assim, eu fiquei em casa alguns dias, mas outros dias eu saí com a minha mãe. Sim. Aí eu fui no shopping, aí eu fui distrair, fui no cinema, eu né, fiquei sem trabalhar um tempo e tudo mais. Aí eu fui e tudo mais. Eu queria, se eu fosse olhar para o meu desejo naquele momento, eu queria era ficar trancada no quarto chorando. Mas aí entra o autoconhecimento. Eu entendi que, tipo assim, se eu me deixar aqui, eu posso cair numa coisa que talvez vai ser muito mais difícil eu sair. Sim. Aí eu fui equilibrando, sabe? Eu fui me permitindo. Aí eu chorava. Às vezes eu tava no restaurante, eu tava conversando com minha mãe, eu chorava. No shopping mesmo. Mas eu saía, minha mãe tava comigo, meu marido tava comigo, entendeu? E assim, eu fui indo, entendeu? Mas a depressão realmente, ela poderia vir. Ela poderia vir se eu não tivesse tido esse cuidado. E se as pessoas ao meu redor também não tivessem tido esse cuidado. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? Sim. Saber o seu limite. E o apoio também de pessoas do lado, que têm uma sensibilidade, né? Sim, doutora, para essas mulheres que ainda se sentem perdidas por não saber por onde começar a jornada de autoconhecimento, qual conselho você daria a ela para ela dar o primeiro passo? Se permitir. Se permitir errar, se permitir a se ouvir, se permitir a enfrentar as dores, né? Sim. Porque eu acho que o que mais afeta essa questão de buscar mesmo o autoconhecimento é não se permitir, é o medo realmente de acessar. E o medo de acessar, ele trava, o medo ele trava, né? Então, assim, se permitir e entender que ninguém é perfeito, nós somos seres humanos e nós falhamos, né? Nós falhamos, nós acertamos e tá tudo bem. Eu acho que faz parte da vida essas questões, né? Tipo, os meus erros me amadurecem e os meus acertos também. E a gente precisa entender que nem sempre tudo vai ocorrer também da forma que a gente quer. Então, eu acho que é se permitir mesmo, se permitir a viver ali e a se conhecer. Porque a partir do momento que eu me permito, eu me abro. E quando eu me abro, as coisas acontecem. Verdade. Entendeu? Verdade. Finalizo aqui te agradecendo novamente por ter aceitado o convite. E eu acabei chorando. Foi uma honra muito grande, né? Ter recebido um pouquinho do seu conhecimento aqui. Fica aí o convite pro próximo, pro próximo episódio. Passo agora a palavra para você deixar aí o seu contato, o seu arroba. Então, meu contato, eu vou deixar meu WhatsApp, né? Que é o 349-93339716. E o meu Instagram, que lá também tem muito conteúdo, eu gravo muito vídeo e tudo mais, que é o @psicologa.daracaroline. O Dara tem um H. Então, psicologa.daracaroline, Dara, D-H-A-R-A. Minha mãe pôs um H aí pra dar uma diferenciada. Eu amo um H, entendeu? Aí a minha mãe falou assim, não, Dara sem H não. Então vamos dar um H, e tem um H da minha mãe, tá? Eu tenho que dar esse crédito pra ela, eu amo meu H. O H é da minha mãe. Então não esqueçam do meu H. E lá, pra vocês me acharem nas redes sociais. Isso aí. Dara Caroline é psicóloga e psicanalista. Obrigado você por ter aí acompanhado mais um episódio do G Ceará Almeida Cast. É um prazer ter a sua presença aqui. Espero que nós conseguimos aí te ajudar de alguma forma. E eu quero também que você curta esse conteúdo, compartilha se te ajudou, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai ajudar, que precisa dar uma palavrinha aí. E comenta aqui qual o próximo tema que você quer que nós traga aqui no próximo episódio. Um beijo em seu coração. Fica ligadinho aí que sempre a gente traz aqui conteúdos relevantes que vai literalmente te ajudar aí no seu dia a dia, na sua vida, em todas as áreas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.